Nós estamos prosseguindo o nosso caminho e as nossas catequeses também a respeito das dimensões da Santa Missa. Como eu dizia no dia de ontem, cada uma das dimensões, elas vão nos fazendo enxergar a Santa Missa com um olhar. Duas são as principais. Eu falava na segunda-feira que a missa é sacrifício, mas que a missa também é banquete. Não podemos nos esquecer. A missa é o sacrifício e ao mesmo tempo o banquete do Cordeiro. Na terça-feira, ontem, nós vimos um pouco da dimensão do sacrifício. Depois a gente vai voltar e aprofundar algumas coisas ainda. E hoje, por providência, a liturgia da palavra, tanto a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, falam em especial da missa como banquete. Então vejam só. Eu dizia para vocês, antes de mais nada, a missa é sacrifício. Mas é um sacrifício em forma de banquete. E ao mesmo tempo, um banquete em forma de sacrifício. Tanto é assim que por pelo menos 2 vezes na missa nós poderemos escutar: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Mas também o padre pode dizer: felizes os convidados para o banquete o quê? Nupcial do Cordeiro. E percebam que, começando pelo Evangelho, nós escutávamos o milagre que Nosso Senhor opera longe da pessoa que está enferma. Aquela mulher cananeia, primeiramente, é uma mulher pagã, fora da aliança. Ela aproxima-se de Jesus pedindo alguma coisa por ela? Não, pela filha. E este evangelho, ele tem uma dimensão muito eucarística. Porque Jesus diz assim, a mulher diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A missa também é um banquete. É uma mesa. Por isso que o altar, por mais que seja o altar do sacrifício, também é uma mesa eucarística, assim como o ambão, de onde se proclamam as leituras, é onde nós somos alimentados pela palavra. No altar, nós também podemos dizer que há uma mesa, porque de fato, Jesus, ao se reunir com os seus apóstolos na última ceia, a sua última refeição foi em uma mesa. Agora vejam, esta mesa, ela possui uma dimensão comensal, ou seja, de comida, porque uma mesa precisa ter comida. E aqui Jesus, na sua sabedoria divina, sabia que as 2 principais necessidades humanas são comer e beber. É por isso que a ceia eucarística, o banquete eucarístico, ele acontece com pão e vinho. Pão, comida, vinho,
bebida. E nesta história da Cananeia, nós podemos perceber que esta ceia é para ser participada por todos, ou seja, é uma ceia universal, onde todos são chamados a participar. Ou seja, com a mesa da Eucaristia, com a celebração da missa como banquete, todos os povos são chamados a sentar-se à mesa do Pai, à mesa do Rei. Como? De que maneira? Com qual imagem? Como pobres, mas ao mesmo tempo como filhos. Pobres porque Deus nos alimenta na nossa pobreza, na nossa indigência, na nossa miséria, no nosso nada, mas Ele também nos alimenta como filhos. Não tem coisa mais bonita de um final de semana a família toda estar reunida em torno de uma refeição. E aqui também a missa é banquete porque realiza para nós esta fraternidade entre nós. Porque ao longo da semana, nós temos muitos corres. Ao longo da semana, nós em especial, temos essa dificuldade de encontrar as pessoas. É por isso que a missa possui muitas possibilidades de ser vista. Quando nós começamos a entender e ver a missa como ceia, a gente percebe que existe um Pai que prepara esta ceia para nós. E a comida que nos alimenta é o corpo e sangue do seu Filho, o Cordeiro. O que significa então para um cristão participar desse banquete? E o que significa não participar? Participar desse banquete é se unir a Cristo, mas não participar desse banquete é dizer: eu não quero me unir a Cristo. Imagine você, se o seu pai aos domingos ou num dia solene de Dia dos Pais preparasse uma grande festa, um grande almoço, um grande jantar no aniversário de 75 anos do seu pai. Aí vai dando a hora, aquele filho não liga, não manda mensagem, não avisa absolutamente nada. E no dia seguinte, a segunda-feira, ele diz assim: eu não estava com vontade de ir. Como é que a gente ouviria isso aqui? Como que a gente, como diz o ditado, levaria para o coração? Seria ou não seria uma falta grave? A mesma coisa é não participar da missa aos domingos. Deus preparou um banquete, e o banquete é o corpo e sangue do seu Filho. E você está dizendo: eu não quero, eu não preciso, deixando de lado o banquete que o Pai preparou por qualquer outra coisa. A primeira leitura também nos fala deste banquete, porque se a primeira leitura falava de pão, as migalhas de pão, a
primeira leitura nos fala de vinho, nos diz assim: hás de plantar vinhas nos montes de Samaria. Os cultivadores hão de plantar e também colher. Na Bíblia, o vinho é símbolo da alegria. E na Bíblia, uma das figuras principais é a figura da ceia, do banquete. Quando a igreja apresenta a missa como um banquete, é a dimensão da alegria. Nós estamos reunidos como família, nós estamos reunidos como irmãos. Nós estamos reunidos em especial para participar do banquete. É claro, tem muita gente que com dificuldade não consegue entender a missa como um banquete e foca apenas como sacrifício. Está errado. A missa também tem essa dimensão da alegria, a dimensão que aponta para a ressurreição. Essas duas dimensões, sacrifício e banquete, estão unidas, não separadas. Ao longo deste ano, se Deus assim permitir, a gente vai aprofundar com alguns cantos eucarísticos. Então, Santo Tomás, ele tem belíssimas canções a respeito da Eucaristia como banquete. Ó sacrum convivium, ó sagrado banquete. Por que a igreja foca tanto na dimensão do sacrifício? Por conta dos protestantes. Para um protestante, a ceia não é sacrifício. Só que para nós é sacrifício. Corpo partido, sangue derramado. Só que quando a igreja afirmou esta dimensão da missa como sacrifício, era a época do quê? Da Reforma Protestante. Então, essa dimensão de banquete foi deixada um pouco de lado. E ela foi recuperada, em especial, de 70 anos para cá. Só que sempre tem aqueles ideólogos, né, que acabam deixando de lado. Não, a missa deixou de ser sacrifício, é só banquete. Não. A missa continua sendo banquete e sacrifício. O que aconteceu é que houve uma recuperação da missa entendida como banquete, mas elas não estão separadas. Nos aproximemos, meus irmãos, desse banquete preparado para nós. Benditos somos nós que diariamente nos aproximamos da comunhão. Porque somos perfeitos? Porque somos melhores? Não. É porque precisamos, necessitamos, ansiamos para comermos a carne do Cordeiro, bebermos o sangue do Cordeiro. A carne de Cristo, o sangue de Cristo, que a nós é dado como alimento.